Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse bate-papo conosco. Meu nome é Arthur, eu sou gerente da área de produtos de infraestrutura e virtualização. E hoje a ideia aqui é a gente ter um bate-papo e mais uma live premium aqui da Abrasoftware. Antes da gente seguir com o conteúdo, pessoal, só queria lembrar para vocês nos seguirem e acompanharem a gente nas nossas mídias sociais. Então, aqui tem o QR Code, tanto do Instagram quanto do LinkedIn. Então, quem já segue para continuar seguindo lá, acompanhando as nossas novidades, e para quem ainda não segue, para vocês poderem ter acesso a todas as novidades da Abrasoftware, tá bom? Hoje a ideia aqui é a gente ter um bate-papo, né? Normalmente a gente tem bastante live que a gente acaba colocando em um outro modelo. Hoje vocês podem ver que a gente está num modelo de reunião, então a ideia aqui é que a gente possa ter um bate-papo bem aberto. São alguns clientes seletos que foram chamados para esse nosso evento, para a gente poder ter uma discussão bastante bacana aqui sobre o nosso conteúdo junto com a VMware e junto com o nosso parceiro Format. Então, fiquem super à vontade aí para abrir o microfone, abrir as câmeras, sempre que tiverem alguma dúvida. A ideia aqui é a gente poder ter um bate-papo bastante descontraído, tá bom? Fabi, se puder nos ajudar com o próximo slide, por gentileza. Maravilha. Então, para introduzir aqui o nosso bate-papo, pessoal, eu queria primeiro pedir para o Felipe Pontes e para o Marcelo, que estão aqui conosco, que vão participar desse nosso bate-papo, se apresentarem. Fê, por favor. Opa, eu começo? Legal. Manda Bom, ver. boa tarde, pessoal. É um prazer, obrigado pelo convite, Arthur. Bom, meu nome é Felipe Pontes, eu trabalho na VMware, eu sou responsável pela área de CMBU, né, na parte de Cloud Management da VMware, focado com o produto de Cloud Health, que é o que a gente vai falar um pouco, não exatamente sobre o produto, mas sobre uma das coisas que ele atua, que é a parte de controle, governança e economia na nuvem. E aí eu vim fazer esse bate-papo, então, para a gente entender um pouco mais, falar um pouco mais, discutir, até entender também de vocês o que vocês acham sobre o assunto. E passo agora a bola para o Marcelo. Boa tarde, pessoal. Arthur, Arthur, me escuta? Escuta sim. Ok, me deu aqui um ruído. Muito obrigado aí, gente, pelo convite e a presença, né? Um pouco aqui do meu background, né? Eu venho de uma área um pouco de governança, né, a parte que a gente chama de orçamento base zero, e entrei aí nesse mundo de FinOps em 2018, né, foi quando a gente iniciou o conceito de como que a gente iria tratar orçamento de TI como um todo com base zero, né, então foi onde a gente trouxe há 3 anos atrás esse conceito aqui de FinOps aqui para o nosso dia a dia. Sou aqui da Format, né? O grande objetivo nosso é apoiar as empresas na governança aqui de software, né? E espero que a gente tenha um bom bate-papo hoje aí. Obrigado, pessoal. Maravilha. Obrigado, Fê. Obrigado, Marcelão. Só um comentário, Arthur, perdão, rapidinho, só para avisar todo mundo. Eu até comentar desse bate-papo, quem está nos ouvindo, é um bate-papo que inclusive o Marcelo e eu, a gente já teve algumas vezes, eu estou vendo até o Bruno aqui também está no call, a gente já teve várias vezes, então a ideia é trazer também para vocês um pouco muitas vezes a gente discute sobre o que está acontecendo no mercado, as tendências e tudo mais, trazer um pouco para essa audiência. E de novo, gente, por favor, se tiver alguma coisa que vocês gostariam de discutir, algum comentário, tragam para a nossa discussão, que qualquer comentário pode enriquecer muito aqui o nosso bate-papo, tá bom? Desculpa, Arthur, volta lá. Não, excelente, Fê. E até pegando esse gatilho exatamente de introduzir, contextualizar um pouquinho o bate-papo, nós trouxemos aqui 2 slides bem rápidos para a gente dar um plano de fundo e depois a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Mas hoje, eu imagino que grande parte aqui dos nossos clientes que estão participando ou já falaram, ou estão falando, ou ainda vão falar em um futuro bem próximo sobre a questão do multi-cloud, né? Dessa questão da infraestrutura híbrida, de você olhar agora para mais nuvens públicas, de você ter uma promessa de uma adoção muito mais ágil, com muita mais velocidade, e uma entrega de clientes e serviços de uma maneira muito mais simplificada na ponta. E o que é bacana, que a gente traz aqui algumas informações de Gartner, Forrester, é que eles apontam que 71%, na verdade, é melhorado 71% a velocidade de entrega dos serviços em um mundo multi-cloud.
Os clientes possuem 63% mais flexibilidade para reagir às mudanças de mercado, que hoje é algo muito constante, né? Acho que é algo natural que a gente consegue acompanhar no nosso dia a dia, e consegue ter uma melhoria de até 57% ao suporte de clientes e serviços. Mas, como todo grande ponto, toda grande mudança e até os grandes benefícios que acontecem no nosso mercado, também surgem novas necessidades. Por exemplo, você indo para um mundo multi-cloud, existem estudos que conseguem apontar hoje que 80% dos usuários aí multi-cloud irão superar o seu orçamento de IaaS na nuvem. Então, a gente sabe o quanto que esse é um tema sensível hoje em dia, e que no Brasil a gente escuta muitos clientes com receio, muitas vezes, de adotar essa estratégia multi-cloud exatamente pelo ponto de orçamento de IaaS. Mais de 50% desses clientes também vão se expor acidentalmente, iriam expor acidentalmente dados ou serviços, e também 47% dos clientes eles não otimizam ainda cargas de trabalho em nuvem, o que isso acaba trazendo aí naturalmente também um orçamento fora aí do esperado. Fabi, se puder dar só mais o nosso último slide, por gentileza. E aí, onde vem o Cloud Health, né? Para a gente dar um plano de fundo e iniciar essa discussão também com essa solução em foco. O Cloud Health é uma solução de cloud management, né? Uma plataforma de gerenciamento multi-cloud, já é integrado com as principais nuvens do mercado, então aqui a gente vai estar falando bastante de Azure, AWS, Google, Oracle Cloud, e também a sua infraestrutura on-premises. Aqui também a gente vai falar muito de infraestrutura híbrida, não só cloud, seja VMware ou não, mas com um grande foco e com uma integração nativa já em VMware. Hoje, Cloud Health já gerencia mais de 13 bilhões de dólares ao redor do globo dentro da sua plataforma. E 47% dos nossos clientes utilizam o Cloud Health para gerenciar uma única nuvem, 52% utilizam o Cloud Health para 2 ou mais nuvens e 9% para 3 ou mais nuvens públicas, incluindo aqui também a nossa infraestrutura privada. Então, dando esse contexto e iniciando aqui o nosso bate-papo, Fê e Marcelão, eu queria uma opinião de vocês, né? Como que vocês têm enxergado, na verdade, essa movimentação multi-cloud, esse tema aqui que a gente introduziu, como que vocês enxergam aí as principais capacidades, as maiores complexidades para os clientes conseguirem, de fato, adotar essa estratégia? Legal. Marcelo, posso começar? Manda ver. Legal. Tá, eu vou passar a minha visão sobre isso, começando até por até o que permitiu as empresas tomar essa decisão, né? Acho que a parte dos motivos, né, que o Arthur comentou, fica claro para todo mundo, né? Acho que a verdade é que ninguém quer ficar preso muitas vezes a um provedor de solução, então querem ter a possibilidade de você mover esse workload de um lado para o outro de uma forma fácil, porque eu quero trabalhar com quem me dá melhor preço, com o melhor serviço, né? E com a melhor tecnologia, então fica até claro, porque todo mundo está em busca das mesmas vantagens de nuvens, né? Da parte de elasticidade, coisas que a gente já escutou várias vezes, né? E realmente isso realmente acontece. Mas aí tem os problemas que o Arthur comentou, que eu acho que eles não só afetam quem está numa arquitetura multinuvem, mas eu acho que afeta todo mundo que está numa nuvem até. Uhum. Né? E eu acho que grande coisa, a grande movimentação, ou a grande mudança, tá, que começou para que essa arquitetura ela fosse possível foi realmente quando eles começaram a quebrar as aplicações, aqueles grandes monolíticos, né, aqueles EAR. Eu sou eu sou do mundo de Java, né, então eu vou falar aqui o que eu conheço, aqueles grandes EARs, né, e começaram a quebrar aqueles grandes EARs em pequenos serviços, em pequenos pacotes, aí começou uma arquitetura mais distribuída, então você não precisava mais de grandes máquinas para rodar uma aplicação, você poderia quebrar essa mesma aplicação em vários pacotes e em diversas máquinas, não necessariamente máquinas enormes, e aí veio a ideia de você conseguir empacotar isso dentro do que a gente chama de container, que é uma estandarização de empacotamento, né? E ficou mais fácil você mover esses workloads de uma nuvem para outra, porque hoje com um sistema de orquestração como o Kubernetes e tudo mais, você consegue fazer essa mudança de forma muito rápida e, lógico, todo o processo de comunicação REST e tudo mais. Então, tem uma série de tecnologias que foram criadas aí para que isso fosse possível, né? E aí, com isso, a gente começa
entrar nessa parte desses são os habilitadores, e eu acho que os complexadores, assim, exatamente a complexidade desse ambiente, que você fala, putz, aonde eu vou rodar, onde eu vou gastar menos, dependendo de onde eu vou rodar, o que eu tenho que me preocupar, né? Ou seja, que tipo será que eu mudo para um PaaS? Será que eu mantenho do jeito que é a minha aplicação? Será que eu estou pegando a melhor máquina? Será que quando eu vou para uma Azure, qual que é o tamanho de máquina? Se eu estou saindo do data center, eu tenho uma máquina virtual lá. Qual é o tamanho de máquina equivalente que eu preciso dentro desse ambiente? Será que no meu data center eu estou utilizando o tamanho de máquina ideal? Então, assim, tem uma série de perguntas de adequação que vão além do que envolvem a parte de negócio, né? Que vai além do simplesmente, olha, fatiei minha aplicação, agora eu estou pronto, eu vou mudar. Mas será que essa mudança está sendo feita da melhor forma? Então, são algumas das coisas que eu vejo, Marcelo. O que você fala aqui? Um ponto super interessante aqui, que quando a gente iniciou com essa jornada de controle de custos, né, a gente via cliente que fazia aquele rehost, né? Porque se você pegar lá o modelo que a Amazon foi uma das pioneiras aí há muitos anos atrás, com o CAF, que é o Cloud Adoption Framework, eles têm 6 R's, né? Que é o rehost, é o replatform, é o refactoring, o retain e o retire. Ou seja, todo cliente que vai para a nuvem, ele vai passar por um desses 6 R's aí, né? E quando a gente iniciou, o principal R eram aquelas empresas que pegavam grandes data centers e levavam as is lá para a nuvem, né? Que é o que a gente chamava de lift and shift ou rehost. E aí a gente percebeu que ser uma nuvem só fazia muito sentido, porque você tinha latência, você tinha a parte de disponibilidade e também toda a parte de setup de on-premise com nuvem, né? Mas quando as coisas elas foram muito para o lado de refactory e principalmente de replatform, a gente percebeu clientes mais abertos a essa condição de multi-cloud. Ou seja, poxa, eu não estou levando mais as is, agora eu vou ter que levar como serviço, né? Então, esse poder que se tinha antes de lock-in, né? Você quebra ele com essa capacidade de ser container, de ser Docker, de ser Kubernetes, dentre outros, né? E ganha agilidade. Por um outro lado, a gente tem hoje mais clientes se preocupando com os custos porque você pulverizou muito a sua infra, né? O seu serviço em nuvem. Então, hoje a gente tem mais clientes que têm dores para multi-cloud em termos de microserviço, de multisserviço, que é o que a gente já chama hoje, né? Entrando no nosso pipeline, que a gente chama de DevOps, no sentido de como que eu aprovo isso, de que forma que eu aprovo isso em multi-cloud. Então, a estratégia, o que habilitou a nuvem lá atrás, que foi a questão de SaaS ou de rehost, hoje ela já está muito mais ampla com esses pontos aí, como container, como Docker, dentre outros itens, tá? Bacana. E eu acho que tem outro ponto também, né? Que a gente pensar agora, que você comentou, tudo bem, eu vou levar eu vou fazer o refactory, né? Então eu vou levar e vou quebrar, e vou colocar em muitos lugares, vou colocar isso tudo em container, o que seja. Tá bom, se isso está em múltiplas nuvens, ou sua aplicação está baseada em múltiplas contas, mesmo que seja Amazon, ou diferentes subscriptions do Azure, o que seja, projects quanto te custa isso? Sim. Né? Então a gente começa, ao mesmo tempo que você começa a ter um ambiente distribuído, a gente começa a se perguntar também quanto me custa isso, quanto essa aplicação X, aplicação Y, aplicação Z me custa no final do mês, né? Sim. Porque a gente acaba ficando, a gente acaba tendo uma conta, quanto é a minha conta da Azure, quanto é a minha conta da AWS, quanto é a minha conta do Google, mas a gente não tem assim, tá bom, quanto me custa a aplicação X, a aplicação Y, e aí acaba sendo, acho que um complicômetro aí nesse cálculo, porque a gente não consegue transpor a conta com o negócio. Sim, né? que é o que a gente chama hoje de chargeback, né? Você pegar, olha, quanto custa aqui na minha conta e quanto que eu cobro aqui do meu negócio final, por exemplo, né? Exatamente. Sim. Aliás, você falou de chargeback e showback, você explica pra gente um pouco, para quem não conhece, Marcelo, o que é o chargeback e showback aí? Isso vem lá do mundo, né, de gestão de ativo, né, quando a gente tinha grandes CMDBs, em que a gente queria mostrar para a área fim quanto que ela custava, né?
mas você pode mostrar e não cobrar dela, então é o showback, né? Ou você pode mostrar e cobrar dela, que é o chargeback. Antigamente, né, há muitos anos atrás, quem pagava conta de TI era só TI. E a TI ela começou a ter essa dificuldade de rateio, né? E rateio é sempre algo que quem rateia acha que não está sendo correto, né? Todo mundo acha que não está com a parte certa. Isso é igual mesa assim de bar, né? Você sempre acha que está pagando mais, né? E aí foi criado esse conceito de chargeback e showback, né? Apesar de ser um rateio direto, que é o ABC, né? Ele consegue hoje com tag, com multi-cloud tagging, né? A gente consegue hoje cobrar da área fim ou daquele produto, né? Isso que é o chargeback, e o showback é só apresentar a conta, tá? Obrigado. Eu sempre uso esse exemplo que é o batido, que talvez algumas pessoas lembrem aqui nesse call, né? Outras talvez não, que era a conta de telefone, né? Não sei se quem tem mais conta de telefone em casa, né? Mas antigamente era todo mundo só usava conta de telefone, então chegava aquele bloco, né, de conta com aqueles números que você ligou, você pagava a conta para a empresa, mas ninguém sabe exatamente. Aí sentava lá, eu já comentei, meu pai sentava com os filhos e falava: quem ligou para esse número aqui? Quem fez essa ligação? Ou quanto gastou aqui? Ficou 40 minutos no telefone. E aí ficava aquela briga para descobrir quem pagou, exatamente para tentar cobrar os indivíduos, né, sobre aquela conta. Mas no final do dia, senão ele só estava pagando uma conta para uma empresa sem entender exatamente o para quem, por quê, né, e como estava pagando. Eu acho que o desafio também, quando a gente entra nesse ambiente, independente se você está em Kubernetes, se você está numa nuvem, duas nuvens, etc., é descobrir quem, quando, como e por quê, né? Será que eu estou gastando e gastando da melhor forma? A gente até, para quem está com uma nuvem só, quem está escutando a gente está numa nuvem só, isso não é um grande problema, não quer dizer que a pessoa está tendo um problema, uma desvantagem. De repente faz muito sentido para o negócio da empresa ficar com uma nuvem devido a um contrato especial que a pessoa tem, condições diferenciadas. A Brasoft está fazendo um big deal aí para você, então faz muito sentido continuar do jeito que está. Mas, ou até mesmo conhecimento, porque às vezes também manter o conhecimento em casa de 2, 3 nuvens acaba sendo um complicômetro também, acaba sendo uma dificuldade para algumas empresas gerenciar isso. Então, existem motivos, mas ainda assim, você vai ter a dificuldade que você pode ter mais de uma conta dentro desse mesmo provedor de nuvem, e a ideia sempre é uma consolidação e você conseguir mapear isso com o negócio. E trazendo puxando novamente essa pauta de gestão que o Marcelo estava comentando, a gente escuta muito o pessoal falar de alguns conceitos e algumas teorias de gestão multi-cloud que poderiam ser aplicadas aí no dia a dia, e a gente escuta diversas, né? Falando de Cloud Economics, algumas frentes a gente fala só especificamente sobre FinOps, mas eu sei que a gente gosta bastante de falar do CCOE, né? Cloud Center of Excellence. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho melhor aqui como que a gente consegue aplicar o CCOE de uma maneira que seja complementar e seja aí, digamos, mais completa do que somente falar de FinOps ou somente falar de Cloud Economics. Eu vou passar para o Marcelo, que ele é o craque disso aí. Marcelão, conta para a gente aí do Centro de Excelência. Beleza. Bom, a gente viu, né, há vários anos atrás, isso sendo criado mais como um centro de operação de nuvem, né? Então, você tinha aí as grandes telco mundiais, bancos lá nos Estados Unidos, como o Capital One. Esses caras, eles criaram centros de governança de nuvem. Começou com a parte de monitoramento, segurança, disponibilidade, só que ele se tornou depois 2 pilares super fundamentais, que é a parte de governança e orquestração, tá? O que esse centro de excelência hoje cria, né, são blueprints ou são templates de como a nuvem vai ser operada dentro daquela empresa. Ou seja, se o cliente está com Amazon, está com Azure, está com Google Cloud, está com Oracle, né, ele pode subir qualquer recurso desde que ele siga aqueles parâmetros, né? Seja que um parâmetro de sizing, de região, de acesso, de tag, né? Então, o que o CCOE faz primeiro definir qual que é o padrão que a empresa vai ter em termos de nuvem, né? Ou seja, se eu tiver nuvem, né, o que vai sair dela e qual que é a cara que ela sai, né? O segundo ponto é como é que eu automatizo isso.
Ou seja, eu estou subindo máquinas, mas elas já estão saindo com aquela tag de que elas têm que ser desligadas todo dia às 19 horas e religadas no outro dia às 8, né? Então, isso é o que a gente chama aqui de Power Scheduling, são aquelas tags que saem naquele blueprint, que o blueprint fala que aquela máquina no batch de automação, ela tem que ser desprovisionada ou parada, algo nesse sentido. Então, o CCOE, ele tem 3 pilares. O pilar de governança, o pilar de orquestração, né, que é o pilar de automação ou de operação de um data center ou de uma operação de uma startup. Hoje já não tem mais o conceito de data center, é de produto, né? E o terceiro é o pilar broker, né, que é o seguinte, poxa, tudo bem, mas quanto que eu estou pagando? Será que eu estou pagando a coisa certa? Será que eu não poderia estar indo para RI, para spot, para saving plans? Né? Então, tem várias capacidades que você traz para dentro desses pilares para que a melhor prática de governança em nuvem não fique com a área técnica, ela fique com uma área de governança lá de nuvem. Tá? Aliás, só para adicionar, bom, a nossa plataforma até está no slide aqui, 13 bilhões em gasto de multinuvem sob gestão. Então, hoje esse é o nosso número, a gente está gerenciando hoje no mundo 13 bilhões de dólares em nuvem, tá, que o Cloud Hub gerencia. São mais de 10 mil clientes. Estamos no último wave do Forrester, que fala sobre soluções de cloud management, estamos lá em primeiro e tudo mais. Então, assim, eu já vi um montão de implementações desse tipo e tentativas de economia, de otimização, de centro de excelência, de FinOps ou de Cloud Economics. E eu falo uma coisa para vocês, nossa solução é excelente? Tá líder? Mas é essencial que a gente tenha processo e pessoas para fazer isso. Tá? Eu já vi diversas implementações desse tipo de tecnologia em empresas que implementa e a empresa ela não consegue tirar o ganho necessário. E depois, como é um serviço que você consome, né? Então, às vezes, é um negócio mês a mês. Então, umas empresas, no momento que elas acham que não faz sentido, elas podem terminar o contrato. Então, se elas não acham o valor, não enxergam o valor, desligam. Eu vou te falar que a maioria das situações desse tipo tem a ver com os dois outros pontos que eu comentei, tá? Que é exatamente pessoas e processos. Se Sim. você não tem esse processo, você não tem essa metodologia que o Marcelo está comentando, que é uma coisa de você um acompanhamento, uma governança em cima desses ativos e tudo que está sendo consumido, você não vai ter os ganhos esperados, porque ele vai te dar um monte de sugestões, insights e tudo mais, mas tudo isso precisa ser implementado, precisa ser avaliado, você precisa ter a colaboração dos outros times para levar o poder também ao time de finanças, né? O Marcelo comentou um negócio interessante que fica tudo na mão de tecnologia para comprar e acaba não sendo muito diferente hoje em dia. Muitas vezes está focado na área de TI, aí a pessoa de TI é responsável por entender o budget, por entender qual que é o melhor produto, por fazer a compra, por decidir se vai fazer reserva ou não, e aí o time de finanças acaba ficando meio afastado disso. Basicamente, ele só está ali ele fica ali para um apoio, né, no processo de compra, mas na verdade toda a ideia e o know-how de como fazer essa compra fica com a pessoa de TI. E com solução desse tipo e com uma prática desse tipo, a gente acaba tendo uma colaboração maior, porque você acaba levando o conhecimento para outras áreas, e aí você tem um time de finanças, por exemplo, que pode entender isso de uma forma mais fácil e ter uma visão não tão técnica de como funciona um processo de compra de uma reserva de instância, ou de compra de créditos, ou o que for, que vai acabar ficando mais barato a utilização na nuvem. Uma coisa é fato, se você está pagando dentro da nuvem, você tem, vamos dizer assim, aquele preço cheio do produto, né? E o preço quando é algo planejado, quando você já tem uma ideia de quanto você vai gastar. Sempre vai ser mais barato quando você tem uma ideia de um planejamento, quando você consegue avisar o provedor de nuvem de antemão quanto mais ou menos você vai gastar. E essa ideia é uma das estratégias, né? E essa ideia, ela precisa ser implementada para que você tenha melhores ganhos nesse ambiente ou nos diferentes ambientes que você tem. E interessante disso, Felipe, que isso com a previsibilidade, que é o que a gente chama aqui de forecast, né? Você consegue orçar um melhor custo com Azure, com Azure ou com qualquer outro, né? A gente tem casos, né? Um grande portal de e-commerce da América Latina, eles optaram por usar Spot.
Spot.io, antiga Spotist, né? E eles falam, poxa, ok, a gente vai seguir com X do meu ambiente aqui como Spot e a gente sempre tem que manter nesse perfil, tá? Só que eles só conseguiram fazer isso com uma previsibilidade orçamentária, porque ia ser upfront, né? E com uma previsibilidade técnica, porque o time teria que desenvolver em cima de spot, e não de uma instância pay as you go. Poxa, mas é a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Alguns códigos mudam, né? Mas o provisionamento, que é o forecast, né, desse custo, ele impacta até no desenvolvimento. Ou seja, como é que eu vou ter isso daqui X meses, né? Eu tenho um data lake. Tá, mas como que ele vai ser? De que tamanho? De que forma? Então, essa parte de CCOI, ela não trata só o que passou, porque é muito comum hoje, né? O cliente fala assim, não, eu quero saber como é que está o meu gasto dos últimos 6 meses. Aí é fácil, você vai lá na console e baixa. Mas e a previsibilidade disso, né? Onde que eu estou crescendo? Qual que é a área que mais cresce? Eu cresço mais em instância reservada, eu vou crescer mais em PaaS, IA, SaaS, né? Então, Estou usando tudo, estou perdendo, né? Usando Porque você pode comprar e perder, né? Você pode comprar Exato, e perder também. Que é queimar créditos, né? Então, essa previsibilidade, ela tem que estar junto com o time de engenharia, que é o que eu vou fazer e como que eu vou utilizar isso, né? É muito interessante. Não, é isso aí, cara. E assim, é o que eu falo, às vezes não é só gastar menos. Às vezes tudo bem, você pode ter uma decisão interna da sua empresa que fala, não, eu tenho que gastar menos. Mas eu acho até que mais interessante do que gastar menos, muitas vezes, é gastar de uma forma mais inteligente, né? Sim. A gente tem certeza que o dinheiro que está sendo empregado dentro numa aquisição de um asset, num serviço na nuvem, ele possa ser bem empregado. E eu vou até estender isso, que essas mesmas técnicas que a gente está falando, esses mesmos problemas, eles também estendem a pessoas que têm parte do seu ambiente até em data center, né? Então, a gente tem soluções que podem ajudar na parte de paralisação e custo na nuvem também, que é o vRealize Operation. Além do vRealize da VM, a gente tem o Cloud Health também, que conecta com data center. Então, assim, tudo isso também se estende aí. A gente pode fazer empregar esse deparo de nuvem pública para um ambiente de nuvem privada também. E, inclusive, a gente estava falando do desafio escolher qual é a máquina que eu preciso dentro desse ambiente de nuvem. Por exemplo, hoje a gente consegue, na nossa solução, trazer um relatório comparando o que você tem no data center e quanto isso vai te custar e quais são as famílias de máquinas que você precisa em Azure, em GCP e AWS, por exemplo, que ajudaria bastante nesse tipo de escolha. Ou seja, se você vai fazer uma migração, primeira coisa, né? Eu sempre será que o ambiente que eu tenho no data center é o tamanho correto? Será que eu posso então fazer o que a gente está falando do tamanho correto de máquina, né? Que a gente chama de right sizing. Right sizing, né? Estou fazendo right sizing, fazer primeiro um right sizing até mesmo nesse ambiente de data center para entender qual o tamanho, para depois fazer essa transposição e fazer esse comparativo para fazer essa movimentação para a nuvem, por exemplo, né? Porque aí você já muda pensando fazendo isso da minha forma. E desculpa, eu não sei estender muito, mas só falar mais um ponto aqui, voltando ao tema de fazer pessoas e processos. Uma coisa que eu vejo de montão assim, na nossa solução, inclusive, poucas pessoas setam budgets lá. Perfeito. Então, assim, é um negócio que às vezes escapa muito. Então, a pessoa tem a ideia do qual gasto, está lá todos os relatórios de quanto está gastando, aonde está gastando e tudo mais, mas ele não automatiza o processo de budget, ou seja, ele não coloca o budget dele lá para avisar para ele que ele estourou ou não. Fica muito difícil você ter um controle fora, fica até desnecessário, né, se você tem isso diretamente na plataforma. Isso volta para reforçar que ter pessoas que conhecem bem disso, que conseguem reforçar essa prática, ajuda muito nesse processo de economia, né? Sim. Sem dúvida, Fê. E até a gente estava falando essa questão do forecast de custos e tudo, e o próprio slide anterior que a gente tinha apresentado aponta exatamente isso, né? Que 80% dos clientes acabam ultrapassando aí o seu orçamento de aço por não ter essa gestão. E aí, até e por experiência própria, né? Brasoftware que fala bastante sobre a solução com diversos clientes, muitas vezes a gente se depara com aquela famosa pergunta mas qual que é a diferença entre o Cloud Health e os advisors da própria nuvem pública? Do meu CloudWatch, das sugestões que a própria nuvem pública vai me dar de redução de custo.
É lógico, a gente já falou um pouco aqui, já falou de forecast, algumas outras diversas funcionalidades que a gente consegue agregar e trazer acima disso, mas eu acho que faria sentido também a gente discutir um pouquinho sobre esses grandes diferenciais, porque eu vejo que essa é uma dúvida constante que a gente acaba tendo. E é mesmo. É um negócio que batem o tempo todo. Assim, eu vou ser bem aberto e sério, assim, dá para fazer prática de FinOps implementando com as consoles dos provedores mesmo? Dá, não é impossível. Você não existe um bem impeditivo. Quer dizer que existem ferramentas melhores? Sim, existem ferramentas melhores. Acho que esse é o ponto. Não é uma ferramenta. Os provedores, eles não têm, a ferramenta deles não é ruim. Seria muito injusto ou dizer que é impossível você implementar um centro de excelência somente com essas soluções. Mas existem coisas melhores no mercado, o Cloud Health é a prova disso. Isso a gente entra em vários pontos, né? Primeiro é a parte de consolidação de conta, para você fazer muitas vezes, a não ser que você pague, normalmente tem acho que é no AWS, por exemplo, que tem o Control Tower, né, para você fazer a consolidação. Então, assim, você começa a ter outros custos, além do esperado, já com o seu provedor de nuvem, para você conseguir chegar num nível um pouco melhor de visibilidade disso. Então, de repente, se a sua conta é muito pequenininha, você só tem uma nuvem, uma conta pequenininha, você fala, não, eu consigo lidar aqui, eu entendo, mas pode ter certeza que se a sua empresa está realmente investido na nuvem, você tem uma quantidade interessante de gastos lá, vai ficar muito mais difícil fazer isso de forma nativa, de novo, consolidação um dos pontos. Então, você tem uma consolidação não só de uma nuvem, ou de múltiplas nuvens no mesmo lugar, então fica mais fácil. Toda a parte de automação de todas essas nuvens, que é a parte que o Marcelo estava comentando, parar e iniciar essas instâncias em diversos horários. Mas eu consigo fazer isso também no outro? Dá, você vai ter que escrever script, vai ter que fazer na mão. Então, a gente tem toda uma parte visual que consegue fazer isso, e mais, que é uma coisa que você não tem nos provedores nativos, que são as perspectivas. Voltando àquele ponto que a gente estava falando de rateio, tá? E como você fazer essa cobrança para os times internos. Primeiro, você não consegue fazer essa conexão da sua conta com os diferentes centros de custos, áreas, departamento, pessoas, projetos, qualquer divisão que você tem dentro da sua empresa. Porque no Cloud Health ele te dá essa possibilidade de você criar, um mapeamento para qualquer coisa, basicamente. Se você tem um centro de custos, se você tem um projeto, se você tem pessoas que você quer cobrar ou contabilizar o gasto, então você consegue fazer essa conexão direta entre o seu negócio e a sua conta da nuvem. E automatizar toda a parte de controle de budget e de máquinas e provisionamento e performance num só lugar de todas as contas, multicontas. Indo para a parte de sugestão, ainda a gente tem mais. Uma que a gente é uma empresa à parte das empresas de nuvem. Então, qualquer sugestão que a gente traga para a mesa, para a discussão, são sugestões que a nossa tecnologia proprietária, a nossa inteligência artificial, uma série de outras coisas que a gente emprega para que a gente tenha melhores resultados, até mesmo diferentes e mais performáticos e maior opções do que os próprios provedores de nuvem, tá? Então esse é outro ponto, que como a gente é uma empresa parcial, a gente não tem nenhuma trava, e a gente é focado nisso. Se você falar com alguém da AWS, provavelmente eles vão falar de Cloud Health. Se você já falei com pessoas também de Azure que indicavam o Cloud Health para diversas coisas. Então, assim, de novo, os provedores eles entregam algo interessante? Sim. É completo? Existem coisas melhores? Com certeza existem, tá? E a gente é prova disso. Marcelo? Eu acho que o ponto principal aqui, Felipe, como que a gente coloca processos em uma, duas, três ou quatro nuvens, né? Sim. A gente sabe, assim, é muito fácil você definir tag em Microsoft Azure e em AWS. É muito fácil, né? Agora, como que eu faço esse mesmo tagueamento em data center privado, por exemplo, em Hyper-V ou em VMware, né? Ou como que eu faço o mesmo mapeamento que eu garanta que aquela instância só está subindo com aquele mapeamento exato em 3 nuvens, né? Então, para fins de processo, é muito interessante que assim, você pode ter qualquer plataforma. A gente estava ontem com um grande banco aqui do Brasil, que ele é full AWS e ele roda 100% nela, né? E eles têm como principal operação GitHub,
Então, eles usam GitTools, né, para fazer toda a parte de orquestração, toda a parte de aprovação de recurso novo, e eles estavam nos perguntando sobre FinOps, tá? E eu falei, cara, você pode fazer FinOps com qualquer plataforma que você quiser, desde que você defina um bom processo, né? O que é esse bom processo? É você conseguir ter o mesmo mapeamento ou o mesmo blueprint em VMware, em Hyper-V, em AWS, Azure, Google, desde que você tenha isso em um ponto centralizado. Ou seja, você abstrai daquela camada lá da nuvem nativa, né? Traz isso para uma plataforma de controle de centro de excelência, como você mesmo citou, pessoas, processos e tecnologia, né? Que é a plataforma, são os 3 Ps, né? E aí você traz isso porque pode ser que amanhã você já não tenha mais 100% AWS ou 100% Azure, você vai ter Google, você vai ter Oracle, você vai ter data center local, né? Então, esse mesmo layer abstraído de tagging, ele tem que estar fora de uma nuvem, porque aí você tem lock-in também de gestão, né? Que é o que todo mundo não quer hoje, tá? Sim, sim. E bastante forte também essa questão do forecast de custo, acho que é um grande ponto aqui, né? O que vocês também tinham dito, acho que aqui entra como um baita diferencial, porque, novamente, a ideia desse mundo multi-cloud é você ter essa flexibilidade, essa agilidade para você poder atender novas demandas também. Então, acho que essa falta de previsibilidade é algo que a gente acaba encontrando bastante, né, no cenário dos nossos clientes. Mas falando aqui um pouquinho de redução de custo, né? Quando a gente fala de FinOps, todo mundo brilha o olho e fala, poxa, vou olhar para isso porque isso vai me reduzir custo, isso vai fazer eu economizar budget, eu vou conseguir otimizar meu ambiente. E acho que isso deve estar sendo aqui uma das grandes curiosidades, né? Para a gente entrar um pouco mais a fundo, exatamente para a gente poder explicar como que a gente pode buscar uma melhoria, uma otimização imediata, e também não só imediata, mas olhando a médio e longo prazo, como que o Cloud Health consegue agregar, olhando nessa visão multi-cloud. Olha, eu acho que eu vou começar a falar de algumas estratégias que eu vejo de aplicação, e aí depois o Marcelo, que tem até uma experiência aí real aí, aplicando algumas dessas, pode contar um pouco mais, tá? A primeira coisa, antes de eu falar de estratégia, o que pode ser aplicado ou não, uma pergunta recorrente disso é o seguinte: e se eu conectar, fazer essas estratégias, e aí eu uso isso 2, 3 meses, eu desligo, eu paro de fazer e eu reviso daqui 6 meses novamente? Isso foi uma pergunta real, tá? Eu não sei se o Arthur vai lembrar, mas acho que o Arthur estava até comigo nessa reunião. Tá. Você estava, né? Eu sim. Então, assim, isso que eu estou falando, gente, não é um caso... não é um caso, estou inventando, não. Já foi feita essa pergunta para nós já. Olha, é uma possibilidade? Sim, você pode fazer, mas quando a gente fala de governança, a governança não é uma coisa que você faz e para, né? É uma que você faz e tem continuidade, porque se você aplicar as melhores práticas, arrumar a sua casa e depois parar, daqui 3 meses, se você for fazer isso de novo, você vai estar correndo sempre atrás de arrumar o problema ou o desperdício criado, né? Porque a sua nuvem ela não vai parar de crescer, a sua nuvem ela não vai parar, assim, não vou falar que não vai parar, porque cada empresa tem uma situação, mas pensando em uma situação normal de crescimento e evolução da empresa, vai ter novos projetos, vai ter novas cargas de trabalho, novas coisas que você vai querer implementar, ou novas ideias de economia. Então, assim, fazer isso e parar quer dizer que você sempre está correndo atrás do rabo aí, né? Sempre está correndo atrás de arrumar o problema. Voltando à ideia das estratégias, pensando que é um processo de governança e algo contínuo, eu vou alavancar algumas das coisas aqui mais simples, ou primeiras coisas que eu vejo nesses ambientes como primeira ação, tá? A primeira ação de governança, falando de governança, que não necessariamente envolve uma economia imediata, mas pelo menos é um primeiro passo para a organização desse ambiente, é você ter uma estratégia de tagging. Tá? Que é a etiquetagem desses ambientes. Eu já vi de tudo, tá? Eu já vi de tudo. Inclusive, pouco tempo atrás, eu entrei numa reunião com uma grande empresa. Eu nem vou dar muito detalhe, porque vai ficar muito lá óbvio quem que é a empresa. Mas eu entrei num call, e uma empresa muito grande, uma empresa brasileira multinacional, e a gente encontrou, na hora que a gente plugou a solução, a gente rodou o relatório de tagging, a gente encontrou máquinas que tinham o password na tag da máquina, tá?
Se você perguntar para mim se eram máquinas de desenvolvimento, se eram máquinas de QA, de teste, não máquinas de produtiva, pode até ser, eu não vou dizer que não, tá? Mas, de qualquer forma, não é uma melhor estratégia, não é algo que a gente espera de uma empresa daquele porte, né? Porque a gente acaba criando uma vulnerabilidade, criando um problema. Quanto custa uma vulnerabilidade? Difícil julgar. Dependendo do estrago, dependendo do que pega, pode ser muito grande. Então, assim, isso é um ponto, né? Então, a primeira coisa é se você tem se você criou já regras definidas para o processo de tagueamento, porque com um tagueamento muito bem feito das suas máquinas, a gente consegue fazer aquele processo. É um dos pilares, principais pilares, para a gente conseguir fazer um chargeback, showback dentro da empresa. Então, se você quer implementar isso é um dos passos principais, talvez. Não o único, mas um dos principais. Outra coisa são os discos zumbis. Então, muitas empresas têm aqueles discos que estavam plugados numa instância, num compute, e aí por algum motivo, alguém deletou o compute, mas o disco ficou. E aquele disco está lá. E aí ficou IP, ficou porta criptografada, tudo que a máquina precisava ficou, né? E isso é algo que às vezes a gente acha simples, mas é muito recorrente da gente entrar nas nossas provas de conceito, né? Sim. Cara, isso é quase em todas as vezes que a gente vai fazer uma prova de conceito, a gente encontra algo desse tipo. E normalmente são custos até que pode ser que alguns acham até pequeno, né? Porque dependendo do tamanho do disco, o que tem lá dentro, às vezes a pessoa acha que é pouco, mas aquilo vai ficando lá. E tem outro ponto, que informação está lá, né? Então a gente falou de governança de tagueamento. O segundo são discos zumbis, né, discos que estão desanexados. O terceiro que eu diria são máquinas que foram provisionadas de um tamanho muito maior que precisava. Então, que é o tal do que a gente falou, que é o right size, né? Será que essas máquinas elas não poderiam ser menores, né? Será que por que eu tenho uma máquina daquele tamanho se o meu workload ele não é daquele tamanho? Mas é porque todo dia, no final do mês, eu tenho um processo que eu rodo e tal, eu preciso. Será que precisa ser aquela máquina? Será que eu preciso manter aquilo o tempo todo? Será que é uma máquina que tinha um volume e agora não tem mais? Então, esse é o outro ponto, que é a parte de right size, né? Então, de novo, recapitulando, a parte de tagging, discos zumbis, right sizing, o outro que é a parte da compra. Será que eu estou comprando o melhor preço? Será que eu estou rodando uma versão de máquina mais atualizada? Porque os provedores, às vezes, atualizam as famílias. E às vezes precisa de uma migração. Será que eu estou pagando o preço cheio, já que é uma máquina que eu uso ela o ano inteiro? Será que eu já não posso provisionar ela pensando que eu vou gastar ela aquele mesmo tamanho de máquina por mais 1 ano, 2 anos, né? Então você pode pagar por um preço mais interessante, né? Então seria o quarto. E o quinto, que seria o último, que é o seguinte, na minha visão, além de segurança, que eu vou tirar de segurança dessa conversa, porque segurança ainda entra para uma outra via que também tem uma economia até bem difícil de mensurar, porque pode ser enorme ou pode ser pequena, né? Ultimamente a gente tem visto um monte de coisa na televisão que são danos enormes, né? Mas então vou deixar isso para outro assunto. Mas falando do quinto, realmente, será que eu estou rodando essa solução? Ela não poderia gastar menos se fosse um PaaS, por exemplo. Eu levei a minha instância, meu banco de dados SQL Server para Azure. Será que eu não poderia estar gastando menos se eu estivesse usando diretamente o serviço de PaaS de SQL Server na nuvem? Então, são 5 primeiras coisas que talvez eu analisaria dentro do ambiente de FinOps para tentar puxar economia de forma mais imediata, e lembrando desse outro de segurança que a gente pode falar um pouco depois. Em cima desse ponto que você citou, que são discos, né, zumbis, né, a gente chama isso aqui de recursos órfãos. Ou seja, quais são os recursos órfãos que eu tenho aqui na minha infra, né? E o mais interessante que a primeira análise, né, que é a análise onde o mato está mais alto, no bom mineirês, né? Você tem aí de 12% a 15% de discos órfãos, de recursos órfãos, né? Isso no primeiro cheque, tá, gente? Depois que você passa por ele, isso cai, né? Então, assim, falando desses 3 pilares, que é o que você citou, que é recursos órfãos, ou downsizing, ou right sizing, né, e tagging, a gente pode chegar aí a 12% a 15% com recursos órfãos nessa primeira análise de redução, né? A gente pode ter 8% em termos de downsizing,
right sizing, se isso já foi bem feito antes, porque a gente teve caso aqui de 30%. Poxa, mas isso é benchmarking? Pode ser, mas isso não é média, né? Isso que é o mais interessante, tá? Como que é o negócio? Fala de novo para mim, Marcelo, que eu perdi essa parte. O que é da parte de economia? Quando você pega economia para right sizing, né? A gente tem algo como média de 8% em cima disso, ou seja, 8% do que você gosta, do que você gasta, desculpem, você consegue otimizar com right sizing, tá? Só que nós já tivemos cliente com 30%. Por quê? Porque subiram máquinas gigantescas, XX large, tá? E essas máquinas hoje elas são medium ou até pequenas, né? Então, esses são 8%. E o terceiro ponto, que é tagging, eu diria que ele é a base de tudo, como você mesmo falou, né? Sem um bom tag, você não consegue ter governança. Aquilo que não se mede, não se gerencia, né? Então, aquilo que não se tagueia, você não consegue, na ponta, sair com nenhum tipo de KPI ou de informação. Agora, o segredo de tudo isso está em cima de rodar isso como sprints semanais. Ou seja, semanalmente eu tenho que olhar se eu tenho recurso órfão, se eu tenho oportunidade de downsizing, right sizing, e se eu tenho oportunidades aqui de tag management, né? Porque não adianta eu rodar isso a cada 2 meses, que é muito comum, né? Se eu trago isso para uma sprint, para uma daily ou para algo nesse sentido, isso vira PDCA, vira rotina, tá? Entra naquela... Desculpa, Arthur. Não, só comentei, eu achei interessante, é um negócio que acho que a gente escapou de falar, cara. Marcelo, me conta quando você entra, por exemplo, você vai fazer você tá lá, você tá com o Cloud Health, o cliente, você plugou lá na plataforma, você começou a puxar os primeiros relatórios. O que rola primeiro, assim? Qual que é a primeira ação que vocês têm com o cliente, assim? Exatamente sprints semanais? Como que funciona, assim, esse primeiro contato, cara? Curiosidade. O primeiro contato é a saúde de tagging daquele cliente. Ou seja, como que ele está em termos aqui de tag. Feito isso, que são sprints um pouco mais ágeis, aí a gente faz uma semanal para análise de ativos órfãos ou recursos órfãos e right sizing e downsizing. Tá? Isso então, é padrão? Semanalmente, é padrão. A gente tem, como você tem lá um cara que roda lá uma sprint de desenvolvimento, de atualização, de segurança, você tem um cara que roda uma sprint de FinOps. Ele é responsável, ele é o Product Owner de FinOps dentro de uma empresa. Ele precisa rodar aquilo toda semana, tá? Entendi. E aí vocês fazem isso, vocês sentam, você plugou lá o Cloud Health, vai lá e vocês falam, ó, por semana a gente vai fazer isso. Isso sempre precisa da interação do cliente que você está trabalhando, ou é um negócio que vocês fazem entre vocês na Formet e depois só apresenta o relatório para o cliente? Como funciona essa dinâmica? Não, isso tem toda a parte de right sizing, downsizing, recursos órfãos, tem um workflow em que o cliente aprova, né? Então, a gente mostra, olha, tem esse disco, tem esses IPs, tem esse Virtual Network Gateway, que elas vão ser decomissionadas ou descomissionadas. Coloca lá no fluxo e elas são eliminadas, né? A parte de downsizing ou right sizing, aí é uma sprint com o time de desenvolvimento ou com o time lá da área para saber, faz sentido essa máquina estar nessa potência ou a gente pode diminuí-la, né? Então, sempre tem a interação lá do cliente, seja para workflow de aprovação, seja para questões de arquitetura, tá? Entendi. E já chegou... Aliás, estou fazendo essa pergunta aqui, eu acho que a gente nunca... Esses assuntos a gente nunca conversou. Existe algum caso que você chega e conecta e fala assim, caramba, os caras estão zero bala, assim, tá todo mundo tranquilo, eu não preciso fazer um sprint semanal, é um negócio que a gente pode fazer mais passar. Acontece desse tipo realmente sempre... Porque a minha experiência é que toda vez que falam assim, olha... A coisa que eu sempre escuto, sempre não, mas já algumas vezes escuto, fica tranquilo, aqui a gente está tudo controlado, na hora que a gente pluga lá, a gente descobre um monte de coisa. Mas não existe isso, né? Não, na nossa experiência realmente não existe, né? Se eu pegar aí dos 3 últimos anos, isso vem melhorado muito, tá? A gente chegava 3 anos atrás, o cliente ele não sabia o que era FinOps, ou ele não sabia o que era right sizing, ou recursos órfãos, né? Hoje, você já tem pessoas dentro das equipes que falam sobre só FinOps.
Então, essas startups maiores que nós temos aqui no Brasil hoje, já tem pessoas focadas em FinOps. Então, elas já falam só sobre isso. Facilitou, porque o PDCA é muito importante. A gente via squads anuais disso, então o cliente falava, olha, agora a gente vai reduzir aqui o contrato com a AWS ou com a Microsoft, porque eu estou num período de renovação. Fazia e só pensava nisso daqui 11 meses. Tá? Então, em 11 meses, pessoal, tudo sobe, né? Até o preço da carne, o preço da comida, tudo sobe. Aqui no Brasil, Felipe, não, o dólar desce, tá? O dólar tá caindo, cara. Agora, né? Tá descendo, Ainda bem, né? Mas, então, assim, essa sprint, ela deixou de ser ano e ela se tornou de forma PDCA, ou seja, rotina. Ela vai ser rodada uma vez por semana, no máximo a cada 15 dias, tá? Legal, bacana. Não, aliás, só porque eu estava comentando, o Marcelo estava tirando barato comigo, que eu estou nos Estados Unidos, então por isso que... Mas esse ano estão falando a carne sempre foi cara, tá? A carne sempre foi cara, estão dizendo que esse ano vai ter inflação, eu estou pagando para ver, porque os últimos, cara, sei lá, os últimos 6 anos, os preços estão basicamente a mesma coisa, a não ser gasolina, que sempre sobe e desce, mas estão sempre os mesmos. Mas tudo bem, mas que bom que o dólar está caindo um pouco, porque como toda essa parte de nuvem é em dólar, eu sei que já tem contratos locais aí que eles estão cobrando em reais, mas no fim do dia ainda é baseado num preço base dólar, né? Então, isso afeta todo mundo que está nessa ligação hoje aqui. Bacana. Desculpa, Arthur, eu já te cortei umas 2 vezes, cara. O que você ia falar? Desculpa. Não, imagina, Fê. Mas eu queria aproveitar aqui também para abrir a oportunidade para todo mundo que está aqui nessa live poder interagir conosco, trazer alguma pergunta, se você não se sentir confortável em abrir o microfone e mandar aqui para a gente no chat. Nós estamos aí com mais 10 minutinhos para a gente finalizar o nosso horário, então qualquer dúvida que vocês forem tendo, pessoal, por favor, mandem aqui no chat, a gente já responde aqui, abra o microfone, fique super à vontade aí nessa interação. E lembrando aqui que a Abra Software também vai ficar 100% disponível junto com a Formet, nosso grande parceiro, né, para essa solução de Cloud Health, e também junto com a própria VMware/Cloud Health, para a gente poder bater um papo com vocês aí em algo depois mais restrito, ver algo no cenário específico de vocês. Eu vi aqui que o Thiago levantou a mão. Você quer falar, Thiago? Opa, tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde. Olá, Thiago, boa tarde. A minha dúvida está mais relacionado a como é feito a cobrança no uso desse software, tá? Então, como que ele é cobrado? Se ele é cobrado por nuvem que eu estou espetando ele, se ele é cobrado por hora de utilização, se é com base no valor que eu gasto na cloud. Vocês conseguem explanar isso um pouquinho melhor para a gente ter uma noção, por favor? Conseguimos sim, Thiago. O consumo, o valor da solução da Cloud Health, ela é dividida entre ambiente cloud e ambiente de infraestrutura on-premises. Basicamente, para o seu ambiente multi-cloud, nós vamos cobrar uma porcentagem do seu consumo mensal. Então, uma ferramenta SaaS, você acessa via web, URL, não precisa de... Simplesmente a gente vai ter a conexão direto nos seus provedores de cloud. E a gente vai ter, vocês vão trazer diversas informações financeiras e vão aplicar uma porcentagem em cima do seu consumo mensal todos os meses, tá? Então não é uma ferramenta perpétua, é uma ferramenta SaaS que você paga recorrente. E para o seu ambiente on-premises, a gente cobra por quantidade de máquina virtual ativa. Então a ferramenta também vai rodar, ela vai te trazer as suas máquinas virtuais ativas e a gente vai ter um valor fixo aí por máquina virtual para vocês, tá bom? E aí, logicamente, a gente tem todas as condições comerciais que são negociadas, tudo depende também, tem clientes com um consumo muito grande, com outros clientes com consumo menor, então tudo vai da negociação, mas é sempre uma pequena porcentagem do seu consumo em nuvem, tá bom? Legal, obrigado. E com relação a caso vocês vão disponibilizar, por conta da parceria que nós temos hoje via Abra Software, algum tipo de voucher, alguma coisa para que a gente use, mesmo que por poucos dias, visto que a gente não foi demonstrado, né, na prática a ferramenta, é possível a gente ter um trial, alguma coisa assim, para que a gente visualize ela na prática?
É possível, sim, é possível. A ideia é exatamente essa. Tendo interesse, a Abrasoftware fica mega à disposição. O nosso time comercial vai ter um touch com todos vocês que estão aqui para saber, posterior ao evento, se existe um interesse. Nós podemos entrar mais a fundo. Aqui a gente também falou bastante de contexto de mercado, a gente falou como a ferramenta atua, mas a gente pode entrar no detalhe, dos detalhes mesmo do que a ferramenta vai te trazer de informação, nos aprofundar em questões de automações, perspectivas, reduções de custo. Então a gente pode fazer essa reunião à parte e sim, a Abrasoftware também pode entregar uma prova de conceito para vocês, um trial, é gratuito, nosso time de pré-vendas ele fica à disposição para acompanhar toda essa prova de conceito para vocês, para fazer toda a demonstração no próprio ambiente de vocês, para vocês verem a ferramenta atuando no ambiente na prática, né, para vocês verem de fato os resultados, os potenciais que a ferramenta pode entregar. Então sim, a gente fica mega à disposição. E a gente pode entrar em contato contigo pós-reunião já para marcar esse próximo bate-papo, tá bom? Inclusive, Beleza, Thiago, Arthur, obrigado. Desculpa, tem até um resultado no final da prova de conceito que chama Executive Summary, que você pode ter isso ou não, isso é muito de acordo, que é um relatório personalizado que mostra, inclusive, durante o período de uso, quais seriam os ganhos de forma imediata e de mais a longo prazo. Então, onde você consegue ter o resultado do ROI, vamos dizer assim, de uma forma mais visual em relatórios, a partir da utilização dessa prova de conceito. O pessoal aqui manja tudo de fazer isso aí, eles conseguem fazer de trás para frente para vocês aí, tá? Aliás, eu queria até fazer uma demo, foi o Arthur que falou, não precisa não, vamos só bater papo. Falei, não, então tá bom, Arthur, então tá bom. Mas a gente deixa cereja do bolo para uma reunião mais... eu insisti, Thiago, foi a culpa do Arthur, tá? Então, para ele aqui. Sem problemas, obrigado. Nada. Gustavo, se quiser falar bem da solução, Gustavo, você pode falar também, Gustavo está aqui. Não sei se ele está escutando. Gustavo Álvares. Todo mundo for tendo dúvida, pessoal, fiquem super à vontade, a gente está aqui no final. E também, só para também citar, acredito que todos vocês já tenham recebido, né, o kit de carnes defumadas aí da Shed que a Abrasoftware enviou, como alguns que já participaram de outras lives conosco. A Abrasoftware tem feito isso para incentivar também a economia de microempreendedor, então toda live premium a Abrasoftware envia um kit de microempreendedores também para ajudar a incentivar a economia local. Espero que tenham gostado e que possam desfrutar aí junto com a família, tá bom? A gente fica aqui mais esses 5 minutos para a gente ver se vai ter mais alguma dúvida, mais alguma questão por mais algum outro cliente. Fiquem super à vontade, pessoal. Gente, obrigado, viu? Super obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Pessoal, então acredito que das demais perguntas, acredito que ninguém mais tenha. Então, só para dar as considerações finais, queria agradecer novamente a participação do Felipe por ter aceitado o nosso convite, do Marcelo, um parceiro aí que tem nos ajudado muito nos últimos anos, tem uma parceria já super consolidada junto com a Abrasoftware. Queria agradecer a participação de todos também, espero que o conteúdo tenha sido bastante enriquecedor para vocês. Nosso time vai estar entrando em contato também para saber, caso vocês tenham interesse em se aprofundar no assunto. E ficamos mega à disposição. No que precisarem, contem sempre com a Abrasoftware. Não esqueçam de seguir aí as nossas mídias sociais, estamos sempre postando bastante coisa. E espero poder contar com a presença de vocês em mais eventos no restante do ano, tá bom, pessoal? Novamente, Fê, Marcelo, super obrigado. Obrigado, pessoal. Foi Obrigado, ótimo. Obrigado a Tchau. todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Valeu, pessoal. Obrigado e boa tarde.